Amor e revolução. Efetivamente, nós vivemos uma época de muita transformação. O Espiritismo, ele desabrocha num século revolucionário. Quando, da presença de Allan Kardec entre nós, ele emergiu no meio de gênios da humanidade que viabilizavam, sobre diferentes aspectos, mudanças significativas no contexto do mundo. Assim, vamos perceber a revolução sociológica com Karl Marx, no Manifesto Comunista em 1848, e mais tarde com a publicação da sua obra O Capital, fazendo um novo olhar sobre a estruturação com que a sociedade se colocava no mundo e propondo a revolução de classes, do operariado. Esse processo de leitura marxista que se segue a posteriori com outros filósofos, teóricos, sociólogos, vão encontrar no materialismo esse refúgio de expressão. Do mesmo jeito, surge a Revolução Biológica, no ano de 1859, com Charles Darwin, que propõe a evolução através das espécies menos diferenciadas às mais diferenciadas, publicando o tratado Origem das Espécies, compilação de um estudo demorado, como naturalista que foi e era, depois de 5 anos de intensa pesquisa viajando pelo mundo, ele conclui e traz o objeto das suas pesquisas, trazendo a contribuição do evolucionismo, da biologia evolutiva, ensejando-nos compreender de que uma espécie emergiu de outra espécie inferior e assim sucessivamente, deixando um espaço aberto para a compreensão de que o homem deveria emergir pelo mesmo processo e não, como preconizava as assertivas bíblicas numa leitura literal, de que ele derivaria de Adão e Eva. Do mesmo jeito que a revolução biológica com Darwin, emergiu também a evolução psicológica, quando no ano de 1900, Sigmund Freud publica a sua obra monumental sobre os sonhos, interpretação dos sonhos, uma obra que deveria abrir o espaço para o entendimento da psique humana, mergulhando nas estruturas subjetivas e fazendo-nos entrever pelo que a nossa movimentação se dá na Terra e dos conflitos que se nos assenhoreiam. Era uma análise que falava do inconsciente, do quanto o inconsciente rege o nosso consciente, o quanto nós somos vítimas de nós mesmos dessas pulsões de vida e de morte que guiam a nossa vida interior, centrando a sua análise nessas leis que compôs a psicanálise. Ele traz para o mundo, genialmente, uma abertura incrível para o estudo psicológico do ser humano, tirando, portanto, dessa tábula rasa com que se compreendia a movimentação humana e dando ensejo para que o indivíduo pudesse lidar melhor com as suas angústias, os seus conflitos, no seu processo existencial. Esse mesmo período que se segue a Freud, temos a contribuição de Einstein, que vai trazer a teoria da relatividade, a teoria especial da relatividade, juntamente com a teoria quântica. Essa perspectiva quântico-relativista faz-nos compreender o mundo de uma forma inteiramente diferenciada. A matéria abre espaço para a energia, caracterizando-se como a energia que está condensada, congelada, e a energia como essa matéria que está numa outra perspectiva de movimentação. Entra-se, portanto, no estudo da antimatéria.
E esse mundo físico infinitesimal encontra agora um olhar da física de altas energias inteiramente diferenciado. São as revoluções que vêm ao tempo de Allan Kardec, com o advento do Espiritismo em meados do século XIX. A revolução sociológica, a revolução biológica, a revolução psicológica e a revolução da física, elas alteram, numa certa medida, a forma como as ciências deveriam caminhar no mundo, com o prejuízo de que todas elas, em sendo um salto de qualidade em relação àquilo que já existia, elas mantêm uma limitação, porque todas elas se identificam com o materialismo, com o ateísmo. Portanto, são as ciências que se desgarram da teologia e que, de uma certa forma, desprestigiam a espiritualidade, desprestigiam o divino. Era uma forma da academia se prospectar em detrimento da sacristia, do templo. Era, portanto, a vitória do homem material sobre o homem espiritual, que estava em declínio. Era a razão se sobrepondo à fé. Essa é a cultura antropológica e sociológica daquele tempo, onde Allan Kardec surge para estabelecer o filtro através do qual ele deveria concretizar no esforço hercúleo humano a plataforma em que os conhecimentos dos espíritos deveriam se assentar na Terra como uma grande contribuição da divindade, revelando uma síntese cultural inigualável, incomparável, que deveria funcionar como um fio condutor entre as pérolas que o mundo recebia naquele momento na conta desses espíritos que reencarnaram, gênios, para impulsionar o progresso da humanidade. Era efetivamente o espiritismo que deveria surgir como este fio que permeia as contas de um colar, dando ensejo que se pudesse fazer de algum modo um gancho entre a visão da revolução sociológica, biológica, psicológica e da física material, portanto, de que essas revoluções elas pudessem ter o ponto de apoio da espiritualidade. E assim, essas revoluções ganhassem um novo perfil, sem nenhum desprestígio à contribuição que essas ciências, àquele tempo, estavam oferecendo para a humanidade. É nesse tempo que surgiu o Espiritismo, trazendo uma excelente contribuição, porque traz a amorosidade como ponto de encontro e o ponto de conexão entre todas elas, dando um sentido para que elas pudessem ir para além daquilo, da finalidade com que elas surgiram, emergiram na Terra, alcançando um patamar previsto pela providência divina. Assim, o Espiritismo, em meados do século XIX, foi capaz de representar uma grande síntese cultural. Por ser uma ciência debruçado sobre um objeto subjetivo, que é o espírito, e transcendente, ensejou um olhar para além do materialismo e, reconectando uma filosofia racional decorrente dessa ciência, propôs um comportamento diferenciado de ser, ou seja, uma religiosidade inteiramente própria, porque destituída de formalismo, de cultos, de hierarquias. O Espiritismo surge então como uma cultura, uma antropologia que se apoia numa ciência filosófica de consequências ético-moral. Desse modo, é que a contribuição que os espíritos nos ofereceram ao tempo de Kardec é capaz de poder dar um sentido para todas as revoluções que surgiram até então e ser esse fio de conta que envolve todas as peças do produto
de evolução científico produzido, ou seja, esse colar, e permeando todas essas contas do colar, ensejar formosura as diversas contribuições da academia, das pesquisas, da ciência, ensejando reconectá-la com a divindade. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina ousada, porque começa falando de Deus, mas apoiado numa ciência de pesquisa, numa ciência de observação, numa ciência experimental. E dá-nos ensejo de poder olhar sob outros olhos as grandes demandas da humanidade e os grandes ganhos que a humanidade teve no século XIX. Assim, com a contribuição do Livro dos Espíritos, surgida em 1857, nós vamos perceber que há um ascendente espiritual por trás, e explicando e dando um outro sentido à revolução biológica. Por exemplo, quando Marx, quando Darwin, quando